Você costumava sonhar com coisas grandiosas? Quando crescesse, seria astronauta, bailarina ou artista, uma pessoa feliz. Mas o tempo passou e fizeram você acreditar que isso não é possível. Te ensinaram que a vida é amarga, sem graça. Relacionamentos machucam. Dinheiro não dá em árvore. E sua saúde física ficou de lado. Seja lá o que instalar em sua mente, hoje você colhe os resultados disso. Como está a sua vida? Resultados diferentes exigem atitudes diferentes. Comece mudando as crenças que você tem e viva uma vida abundante. Você pode ter prosperidade no amor, na saúde e no trabalho. Isso não é um milagre. Isso é estudo. Com mais de 22 anos de experiência, mais de 6.000 alunos. O Instituto Olho Redondo te convida para fazer o download de sua nova versão. Um treinamento de 30 horas para encontrar a sua essência, trabalhar as emoções e desenvolver confiança na sua vida. O treinamento acontece no Panorama Parque Hotel, em Igaraçu do Tietê. E além de desfrutar do espaço, você encontrará o seu herói, a sua heroína. Venha fazer o download de sua melhor versão. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Obrigado aí, boa noite. Obrigado por você estar do outro lado da telinha aí em mais um Neurocast, um podcast para pessoas especiais, sempre com um convidado muito especial. Boa noite, patroa. Boa noite, pessoal, tudo bem? Uma semana que nós ficamos sem nos ver já deu muita saudade, né? Não é mesmo? Mas hoje, com certeza, também vai ser uma noite incrível. Muito bem, hoje um convidado também muito especial, um convidado amigo da gente. Ele é especialista em coluna. Seja muito bem-vindo, Dr. Tiago Mazzotti. Olá, pessoal, boa noite. Obrigado pelo convite. Muito legal estar aqui com vocês. Acho que, se eu não me engano, é o primeiro podcast que eu faço. Então, já dei entrevista em rádios e TV, mas em podcast acho que é o primeiro. É o primeiro de muitos. Primeiro de muitos. Nós damos sorte aí. Que bom, que bom. Muito feliz de estar aqui, muito legal mesmo. Como é tratar a coluna dos outros? É gostoso, né? Quando você resolve, as pessoas ficam felizes, né? Com a qualidade de vida, né? Mas ao mesmo tempo é um grande desafio, né? Lidar com pessoas é um grande desafio, né? Você conhece muito bem isso. Então, eu costumo brincar que hoje em dia a parte que mais desafia o meu trabalho não é dar o resultado para resolver o paciente, e se convencer de que ele de fato tem que se tratar para ficar bem, e não achar que é um processo milagroso que vai resolvê-lo. Caraca, verdade? Olha só. Parece a gente no treinamento. Verdade. Tem que convencer os outros que eles merecem aquele momento. Sabemos bem. Eu tenho uma dúvida aqui. Vamos lá. Tiago, como que você decidiu se especializar em coluna e se tem alguma motivação pessoal aí por trás dessa escolha? Olha, foi quase por acidente fui trabalhar com coluna. Na verdade, quando eu estava na faculdade, eu não gostava muito, não. Era ixi. A gente estava lá, às vezes eu tinha não era uma verdade, uma paciente lá. Na época, o meu curso era 4 anos integral, ou seja, eu ia para a faculdade manhã e tarde todos os dias. Hoje em dia, quem faz faculdade na minha área são 5 anos noturno. Mas tinha uma paciente que estava lá há mais tempo se tratando de um problema de coluna do que eu estava lá fazendo o curso. Eu estava no último ano. Ela era pós-graduada. Ela já estava acho que uns 5 anos lá da clínica. Minha turma foi a 5ª turma, né? Ano que vem eu faço 20 anos de formado. E ela estava desde a primeira turma, ela estava 5 anos lá. Aí eu lembro que eu brinquei com alguns colegas de turma e falei, olha, vocês nunca vão me ver trabalhando com coluna, parece que a gente faz não dá resultado, né? Porque ela tinha um calhamaço de folha, assim, de evolução, de tratamento e tudo mais. E tudo bem. Aí acabou a faculdade, eu adorava trabalhar com a parte de UTI. Né? Por que eu gostava muito de UTI? Porque UTI, quando você está trabalhando, um paciente está com um problema respiratório, aqueles respiradores, ficou muito conhecido aí na pandemia, um fisioterapeuta, quando ele intervém, na maioria das vezes você tem resultado imediato. Você tem um pulmão lá com um problema, uma telectasia, por exemplo, faz umas manobras lá, você faz um raio-x, ficou limpo. Nossa, tá legal. Pô, você já vê evolução, é legal.
Só que por obra do destino, né, eu tive que fazer mais 2 meses de faculdade, né? Cometi um erro na faculdade que não se deve cometer com professores. Aí tive que fazer mais 2 meses. Por conta disso, eu perdi uma oportunidade de trabalho à época, mas o meu pai falou assim, tem um cara lá em São Paulo que trabalha com coluna, faz isso, faz assim, faz assado. Eu falei, mas não conheço. Eu falei, vou lá conhecer. E ele tinha um sócio à época, e esse sócio era, se eu não me engano, era cunhado desse fisioterapeuta lá. Eu peguei e fui passar um dia. De repente, quando eu chego lá, clínica lotada em Itapecerica da Serra. Um lugarzinho bonito, mas frio, de manhã frio. E fui conhecer. E eu via muita gente chegando lá, chegando com dor e saindo melhor. Chegando travado e saindo melhor. Não necessariamente 100% e tudo mais, mas saindo melhor. E muitos relatos. E nisso eu fui fazer um estágio observatório com ele ali de 1 semana. E foi aí que eu comecei a gostar de coluna. Por quê? Eu via tratamentos que davam resultados. Então foi quando eu comecei a fazer, a procurar as técnicas que hoje desenvolvem o meu trabalho. Eu tenho conhecimento de inúmeras técnicas, osteopatia, quiropraxia, Maitland, Pilates, enfim, inúmeras ferramentas que hoje me tornam o especialista na minha área. Por quê? Desde então eu só trabalho com coluna. Então por conta disso eu só comecei só a trabalhar com coluna, e hoje eu tenho um método. O que é o método? Eu não desenvolvi nenhuma técnica, eu não inventei nenhuma técnica. Eu peguei todo o conhecimento que eu tenho um jeito de atender, uma metodologia, que graças a Deus hoje eu tenho tido 98% de sucesso nos meus tratamentos. Eu sou testemunha, fui lá, esse cara começou a me abraçar de um lado, abraçar de outro, começou a mexer de um jeito, mexer de outro, eu escutava traque daqui, traque dali. A patroa tá aqui, não fala assim não. De repente, mas estava junto, ela foi cúmplice. Aí de repente eu saí de lá muito melhor, eu sou testemunha. Vou fazer um convite para quem não está assistindo aí do outro lado da telinha, faça a sua pergunta, doutor Tiago, faça a sua pergunta sobre coluna, por favor, nós vamos ser interlocutores aqui da sua pergunta para com ele. Vamos lá? Sim, compartilhe também a nossa live, deixe seu like e convide os amigos também. Vamos lá? Tem gente aí para boa noite? É que daqui eu não consigo ver, tá um pouquinho longe para mim. A Regina Alves está aí, né, Rê? Obrigada, boa noite. Aline Purita também. Doutora lá de Jaú, que já esteve aqui conosco. Tudo bem? Grande abraço aí para a família. Beijo. A minha tia Odila está aqui também. Beijo. Obrigada, viu? Boa noite. Aqui, ó. Tá vendo? Tá fora. Nossa, quanta gente, eu aqui dormindo. É mesmo, bastante gente. Olha lá. Rô Valencise. Bete Zago. O pessoal de Dois Córregos também. Luiz Fernando Simões de Birá, sempre aqui com a gente. Léo Santos, Aleu, Barra Bonita. Neise Juliano da Silva. Que legal. Boa noite. Dores na lombar. Nervo ciático inflamado. Pode deixar perna ou pé dormente? É a pergunta da Neise. Obrigado pela pergunta, Neise. Neise, pode sim, Neide. Neise, né? Desculpa, Neise. Inclusive hoje, o último paciente que eu atendi antes de vir para cá estava com esse problema, né? Dor ciático, né? Mas assim, não é regra, tá bom, gente? Não precisa ter uma hérnia de disco para ter um problema do ciático. Às vezes você só tem uma dor do ciático na compressão da raiz do nervo. Mas, em alguns casos, você acaba tendo que fazer alguns testes para ver se você pode ter uma hérnia que leva também você a ter uma dor do nervo ciático. Aí já é um pouquinho mais demorado o tratamento, um pouquinho mais complexo, mas dá para melhorar também e geralmente pode levar a esse tipo de problema. Valéria Alves, boa noite. Regina Alves, boa noite. Falimone, muito boa noite. Aline Purita, boa noite. Neuza Bianchini, boa noite. A Valéria está perguntando aqui. Vai lá, Érica. Vamos lá, Valéria Alves. Pode ser hérnia de disco, dor na coluna próxima ao quadril, mas a dor segue até a virilha? Pode. Como pode não ser. É difícil dar diagnóstico. Eu entendo as perguntas das pessoas, né? Valéria tá perguntando. Da Valéria, né? Assim,
para dar um diagnóstico de uma hernia de disco, a gente tem que fazer testes em consultório e geralmente para ter a certeza é necessário o paciente fazer ou uma ressonância magnética ou uma tomografia. Nem tudo que a gente tem de dor está ligado a uma hernia de disco. E nem toda hernia de disco gera dor. Porque às vezes você tem uma hernia de disco que ela não comprime nenhuma raiz do nervo. Não comprime nenhum nervo, né? Não é, mas você tem a hérnia. Então, naturalmente, isso não é obrigatório. Então, já dá para emendar com a pergunta da Aline, né? Aline, tudo bem aí? Grande abraço para a família toda aí, viu, Aline? Você trata de hérnia de disco? Aline Purita. Sou especialista em resolver problema de hérnia de disco. Olha lá, doutora, tá vendo? Falando nisso, eu vou responder sua mensagem assim que a gente terminar aqui. Essa semana a gente vai se ver, viu? Neuza Bianchini, grande abraço. Só aproveitando, né? Que eu falo que assim, o meu trabalho é tirar o paciente da medicação e evitar um procedimento cirúrgico. Regina Alves, dormência nos pés tem a ver com coluna? Tem, assim como no outro. Pode ser o ciático, pode ser uma hérnia que gera compressão da raiz e gera dormência. Fraqueza, queimação, né? Tem inúmeros sintomas que podem estar relacionados. Por isso que eu sempre falo para todos os pacientes, muita gente que liga no consultório, às vezes já quer um diagnóstico por telefone. Eu falo, olha, a avaliação ela é fundamental para a gente não dar diagnóstico errado. Perfeito. E profissional competente faz isso, né? Para poder dar um retorno para o seu paciente, ele tem que investigar, né? Tem que investigar. Eu falo que a parte, dos motivos também de o paciente poder fazer a avaliação, para mim, como profissional, é importante para poder saber o que eu vou tratar, né? Porque às vezes a pessoa fala, ó, eu tenho uma hérnia. Só que quando chega para avaliação, a hérnia é um problema. A gente tem que ver os outros problemas associados. Sim. Né? Então, por isso que não dá para fazer um diagnóstico avulso sem conhecer. Mais uma segunda parte que ninguém sabe, que ninguém percebe, eu falo que assim, é importante para o próprio paciente. Porque o paciente, quando ele vem, ele conhece o profissional, ele precisa ter confiança naquele profissional, de que aquele profissional vai ser bom para ele. Porque simplesmente falar por telefone, olha isso, será que ele vai gostar? Ele vai com a minha cara? Ele vai gostar com o meu jeito, do meu método? Entendo. Precisa ter essa interação para, de fato, ter um bom resultado. Tem pergunta da Falimone, tem pergunta da Neuza Bianchini, tem pergunta da Neise. Vamos lá, Érica. Dá Falimone aqui por ordem de chegada. Vamos lá, por ordem de chegada então. Falimone. 3 hérnias de disco com dormência na parte posterior da perna e dormência no tornozelo. Nossa. E desde os pés há mais de 3 meses. Quanto tempo dura essa dormência? Enquanto você ainda não fizer o tratamento correto, os sintomas vão perdurar. Agora, se vai demorar para melhorar sozinho alguns meses ou alguns anos, não tem como não dá para saber. Eu já atendi paciente com, por exemplo, não era uma hérnia, mas dor há 50 anos. Meu Deus. Fez o tratamento, resolveu por 50 anos. Dor de cabeça, dor no pescoço, 50 anos. E a maioria das pacientes que eu atendo, muitas vezes com problema crônico, está com problemas assim, por exemplo, como o do dela, às vezes há anos, né? Eu falo que assim, o tratamento certo é o que traz o resultado, não é qualquer tratamento e fazer de qualquer jeito. Sim. Eu só voltei aqui, ó, para fazer sentido, para eu ver se o que a Neise está falando aqui, ó, excesso de peso. E aí é legal. É. Excesso de peso é muito legal. Essa é uma pergunta muito frequente e muitas vezes eu pego pacientes que estão com excesso de peso, bastante excesso de peso, né? E que chegam no consultório e falam assim, falaram que tenho dor, tenho problema porque eu tô gordo, porque eu tô acima do peso. Uma das coisas que eu gosto de desmistificar, mas para isso é óbvio que é necessário a primeira consulta para ter essa certeza, é que o excesso de peso não é a causa dos problemas de coluna. Porque eu falo assim, se excesso de peso fosse causa, magrinho não tinha dor. Ah, muito bem. Magrinho não teria dor. O que eu costumo dizer assim, existe um problema, você acaba desenvolvendo um problema por alguma razão, e que o excesso de peso, ele piora uma condição existente. Mas não que é a causa. Vamos pegar um exemplo, você torce o tornozelo, e você é uma pessoa de 1,80 m e pesa 80 quilos. Se você for pisar, vai doer. Agora, se você pesa 120, 130 e tem o mesmo entorse, vai doer mais. Perfeito exemplo aí. Neuza Bianchini pergunta assim, ó, meu exame Charcot-Marie-Tooth é muito grave? Eu não entendi o que... Pois é. Charcot-Marie-Tooth.
Tosh. É muito grave? Depois ela colocou embaixo, vê se tem alguma coisa a ver. Eu fiz o exame e meu médico ainda não viu o resultado. Mas o médico que fez diz que é grave e ela está assustada. Sarcoma reto, Olha, eu desculpa, não. tá. Vê se eu li de maneira correta. Olha, eu não conheço essa patologia. Às vezes eu posso conhecer, mas de Outro nome, de né? outro nome. Nomenclatura Mas diferente. nomenclatura. Essa nomenclatura eu não estou reconhecendo. Se ela quiser escrever ali o que deu no laudo do exame dela lá. Isso, mas é mais fácil, Neuzinha. Se você quiser pôr o que está no laudo, às Neuza vezes é é uma mais grande fácil. amiga, ela é de Ibirá. Tem pessoal de Dois Córregos, tem um pessoal daqui da Barra, tem um pessoal de Torrinha. O Errô está sempre aqui conosco, Regina Astro também da Barra, Elizabeth de Dois Córregos, Luiz Fernando Simões lá de Ibirá, São José do Rio Preto, Léo Santos aqui da Barra. Neise é da onde? Escreve pra gente aqui. Valéria Alves é da onde? Escreve aqui Da pra Barra, gente. Valéria. Valéria daqui da Barra? Uhum. Que mais que você tem aí? Diz que o nervo já está parado. O que? Que esse negócio aí diz que o nervo já está parado. Já está parado. Pode ser provavelmente deve ser uma doença rara que ela tem. Geralmente, quando os nomes são bem esquisitos assim, são doenças raras. São doenças raras. Que é uma amiga. Estou com dificuldades para andar e fiz esse exame e deu esse resultado, que o nervo está parado. Tá parado. Então, assim, se o nervo não tem mais condução nervosa, imagina que o nervo às vezes é igual uma mangueira de jardim, por onde a condução nervosa seria a água passando por a mangueira. Se não tem mais água passando, ou seja, não está passando mais estímulo, é porque o nervo realmente parou de funcionar. Agora, provavelmente pode ser uma doença hereditária ou algo que o próprio corpo dela produz. Quando o corpo produz uma doença, as doenças autoimunes, aí fica bem difícil de tratar. A gente controla com medicação, mas aí já foge bem da minha área. Vamos lá. Aí, ó, ela tá falando que é raro mesmo. Sim, diz que é raro. A Neise, Barra Bonita. Érica, sou a Ju, que morava na Secap. Ai, Ju, um beijo, querida. Quanto tempo? Ó, tá vendo? A gente encontra as pessoas assim, ó. Feliz que você esteja aqui. É mais comum entrar no seu consultório e falar: doutor, estou com dor lombar. A lombar, assim, é porque é ela onde a gente recebe mais carga por toda a coluna. Eu já vi um estudo que fala, a frequência, a lombar é mais frequente, a cervical a segunda mais frequente, as vértebras do tórax a terceira mais frequente. É até difícil de ver dor causada por uma hérnia de disco no tórax, mas existe. Me lembro quando eu fui lá. Eu estava para levantar para cumprimentá-lo quando ele veio me atender, eu levei 2 dias. Ele falou assim: é grave, hein? Vem para cá. Tá quebrado. Ai, Deus. Quais são os principais fatores que contribuem para problemas na coluna, em sua opinião? Olha, nesses quase 20 anos de atendimento, eu percebi uma coisa, que é um dos diferenciais do que eu falo do meu método. Muitas das vezes nós já temos o problema instalado na coluna. Ele só não está se manifestando. Aí, isso aí é outra coisa que eu explico para os meus pacientes novos. Muitas vezes o que nós fazemos ao longo da vida, o tipo de vida que a gente teve, trabalho que a gente teve, alimentação que a gente teve, é o que influencia quando você vai ter dor ou não. Se você teve uma vida e você já tem um problema de coluna, ele só não está doendo, e você levou uma vida e você fazia muito esforço, carregava muito peso e tudo mais, a sua coluna vai degradar mais rápido. Agora, se você trabalhava muito mais mobilidade, um professor, por exemplo, é difícil de dar. Não que não vai ter o problema, mas pela profissão ser uma causa que acelera a patologia existente. Tem profissões que exigem mais, né? Sim, mas o que eu aprendi, a profissão, muitas das vezes, ela não é a causa, ela só piora, assim como o peso, ela piora. Às vezes a pessoa não é educada no RPG, não é educada na posição. Sim, forma. Tem isso. Alguém que fica com o celular aqui o tempo todo pode ter uma cadeira ergométrica, tudo certinho, mas ela não usa. Sim. E ela fica fora do peso, fora do... Influencia pra caramba, mas o difícil é como que a gente vai ficar, por exemplo, tão retinho na cadeira, sendo que ficar reto na cadeira muitas das vezes é desconfortável para fazer o trabalho.
Então não tem como você puxar o mesmo computador, o notebook tá aqui assim o tempo inteiro. Isso aqui, doutor. Existem algumas pessoas que conseguem. Isso né? aqui, ó. Nós. Ó. Inclusive conhecemos uma. A Cris Ah, é verdade, hoje eu entrei na sala dela. tem uma postura impecável, aquela mulher. Cris, lá. é verdade. Hoje eu entrei lá, ela tava reta, assim. E falando em cadeira, olha quem tá aqui, o seu César Monteiro, Opa! patrocinador oficial do patrocinador Neurocast, do Neurocast. Bauroflex, né? As melhores Patrocinador. cadeiras da As cidade. melhores cadeiras, e olha que nós temos aqui as cadeiras que, As cadeiras da que Bauroflex. eles nos cedeu aqui. Um grande abraço, César. Né? Aliás, saudade, viu? Um grande abraço aí. Uma honra estar sempre com a sua audiência aí. A Neide está dizendo assim, ó, bumbum grande. Pode ajudar na dor de coluna? Faz doer a lombar, olha lá. Bumbum empinado, não grande. Se você pegar a anatomia, um bumbum empinado, muitas vezes, principalmente na mulher, exige com que a lombar, que tem uma curvatura natural, ela aumente essa curvatura. Se essa curvatura aumentar, vamos colocar assim, o bumbum empina. Mas a partir do momento que isso acontece, você está sobrecarregando a última vértebra da lombar com o primeiro ossão lá, o último, o sacro, aquele grandão. E aquela região fica sobrecarregada. Caracas. Que informação, você vê, cara? A gente tem uma informação, uma coisa é estética, outra coisa é saúde. E outra, que também, por conta disso, às vezes a mulher, né? Eu falo mulher porque é mulher que muitas vezes acontece isso, acha que tem, tô barriguda. Não, é porque vem pra frente, a barriga fica mais saliente, o bumbum empina, a barriga fica pra frente. Tá vendo? Tá vendo? Às vezes a gente nem tava indo nessa coluna. Aí, ó. Tá vendo? Ai, não podia perder, gente. Vamos lá. Após operar uma hérnia de disco lombar, ela pode voltar? Pode. Pode, porque assim, o médico cirurgião, quando ele faz uma cirurgia, ele retira aquele pedaço de disco, ou seja, a hérnia que tá lá. Mas o que a cirurgia não trata é as causas que levam até a hérnia, que é o que ninguém para pensar. A cirurgia, ela quebra um galho ali, ela corta. Às vezes tem gente que não volta. Muita gente não funciona, quer dizer, dá certo. Mas muita gente volta. E muita gente, a cirurgia de coluna acaba não sendo solução. Eu vi um artigo recente, algumas semanas atrás, um colega postou na internet, ela estava falando, 40% das cirurgias de coluna não podem dar errado. Pode dar ruim. Assim, tipo assim, fez a cirurgia e não necessariamente a pessoa vai melhorar. Vai melhorar, né? Só que, infelizmente, eu falo pelos pacientes que eu já atendo, que às vezes chegam fez cirurgia e não melhoram. Esses pacientes que já passaram por procedimento cirúrgico têm uma menor chance de melhorar com tratamentos não cirúrgicos depois da cirurgia do que um paciente que nunca fez cirurgia. Tem pessoal de Araraquara assistindo aqui. Ô, minha terra! Inclusive você conhece. Navali Mazotti. Navali, é isso? Navali? Nawali, mas é minha mãe. Desculpa. E tem aqui também, ó. Um beijo, mãe. E tem aqui a Natália, tá dizendo que o Henrique tá assistindo o papai. Ô, beijão. Olha só, que gostoso. E aí? Bora. Desculpa, viu, Nawali? Desculpa, perdão, é que tô sem óculos e aí eu cacei uma palavra sua aqui. Não tem problema. Ela tá acostumada. Até o pessoal acertar o nome dela. Grande abraço. Vamos lá. Doutor, existe uma posição que seja melhor para a coluna na hora de sentar? E tem duas aqui, ó, na hora de sentar e na hora de dormir. Olha, de sentar, eu costumo dizer o seguinte. Eu evito falar assim, vamos ficar numa boa postura. É lógico que evitar também ficar extremamente curvado, né? Só que é difícil ficar numa postura reta muito tempo. Então eu falo que assim, o ideal é a gente treinar o corpo. Como um atleta treina para jogar o esporte dele, a gente precisa treinar o nosso corpo para aguentar o tranco do dia a dia. Então, por exemplo, se você tem um trabalho em que você passa muito tempo sentado, você precisa treinar para o teu corpo aguentar o trabalho, para você pensar o menos possível na sua postura. É lógico, como eu falei, evitar os exageros. Vou ficar aqui o tempo inteiro, ou passar horas a fio sentado, tem que sempre mudar de posição. Então, tem as cadeiras, tem que sentar, mas ninguém aguenta. Falar que sentar certo é uma coisa, mas a gente tem que entrar para a realidade. Realidade é que ninguém consegue ficar reto, a não ser algumas exceções.
Mas eu falo, treina o corpo para aguentar o trabalho, que é muito mais fácil do que depois ter que corrigir um problema. Já o do sono tem muita gente que fala, pode dormir de qualquer jeito, e tem gente que condena algumas posições. Particularmente, eu acho que dormir de bruços não é muito legal, principalmente para o pescoço. E quando a gente não consegue ficar, por exemplo, na minha maca lá, quando você deita, tem um buraco, você põe o rosto. Então ali não tem problema, a coluna tá alinhadinha. Mas quando você deita de bruços, eu adoro você deitar vira de o pescoço bruço. de lado para poder respirar, obviamente você torce o seu pescoço. Meu Deus. Até demais. Então isso pode gerar um desconforto. Só que aí você tenta ajustar, aí você dobra um joelho, a tua coluna vai... Só que tem gente que entende que assim, não, você pode dormir de bruços, desde que o seu corpo também esteja preparado para aguentar ficar nessa posição. O que eu julgo ser extremamente confortável para a coluna é o famoso dormir de lado. Põe um travesseirinho no joelho, né? um travesseiro na cabeça que cubra o espaço do ombro até a orelha. Quando você deita, ele não pode afundar muito nem levantar muito. Se o travesseiro é macio, se o travesseiro é duro, se é mais ou menos, aí é do gosto da pessoa. Mas a posição tem que assim, cobrir o espaço. Tem que cobrir esse espaço por opção, porque se você afunda demais, o pescoço cai. Se levanta demais, o pescoço dói. Então, evitar. Então, compra aqueles travesseiros bem compridos, o famoso Ricardão. Nossa, nós vimos outro dia, eu falei, deve ser uma delícia, né? Eu tenho, bicho, há anos eu uso, daí é uma beleza. Rosana Lara, lá de Ribeirão Preto, está perguntando assim para você. Doutor, espondilolistese. Tem cura ou só tratamento? Algumas pessoas podem evoluir para uma grande melhora, outras pessoas podem não evoluir tanto, mas mesmo assim estar melhor da dor. O que é? A espondilolistese é quando um osso, você pega as vértebras, né, um osso escorrega em relação ao outro. Em vez de eles estarem alinhados, um desliza. Ou vai para frente ou vai para trás. Causa dor? Causa porque quando você sai do lugar, todas as raízes nervosas acabam sendo estiradas. E muitas vezes, dependendo de como isso acontece, até gera uma hérnia de disco que comprime a raiz. Então, às vezes, os tratamentos... Fisiológico, meu, aí dependendo do caso, realmente só cirurgia para o médico puxar e trazer para o lugar. Mas eu falo que assim... Bem invasivo. Ele parafusa e tudo mais, só que a não ser que você esteja morrendo de dor, que você está internado, e aí você tem que operar. Se não, se é uma dor ainda que não chegou nesse nível, tente todos os tratamentos que você puder para evitar chegar no nível da cirurgia. Porque uma vez que o médico faz cirurgia para corrigir um problema e coloca um pino e um parafuso, você perde aquele movimento daquela região. Quando você perde o movimento daquela região, outras regiões vão ter que compensar. Só que as outras regiões não foram feitas para compensar. E aí que outros problemas colaterais podem aparecer dali meses, anos. Exatamente. Porque imagina veio aqui um cirurgião, o Dr. Carlos, dando uma aula para a gente. Carlos Moreira de Jaú. Imagina que tem uma coluna que ela é feita para que você fique ereto, mas ela é flexível, né? Olha que engenharia maluca, né? Coluna eu falo que é igual bambu. Enverga, mas não quebra. Pelo menos não fácil. É igual a mamãe. Enverga, mas não quebra fácil, não. Então, qual foi o... Tem mais perguntas aí? Tem. Elizabeth Zago, de Dois Córregos. Betinha, grande abraço. Toda semana ela está aqui também. Um beijo, viu, Betinha? Sinto uma leve dormência na planta do pé quando mudo a marcha da moto. Pode ser a minha coluna? Vai ser difícil. Isso pode ser muita coisa. Pode ser muita coisa. Muita coisa. Tem que ver se não é um problema no próprio pé, se pode ser um problema de coluna mesmo. Isso é difícil de dizer. Se ela chegasse no seu consultório e dissesse isso aqui que ela nos disse agora, o que você faria? Faria uma avaliação física, faria testes para ver se estaria relacionado e também, na minha primeira consulta, legal que eu falo assim, não é só avaliação. Parte da avaliação é o atendimento. Então, com base na resposta que o corpo do meu paciente dá no primeiro atendimento, também serve como avaliação para eu poder conduzir o tratamento. E para saber se meu tratamento vai trazer bom resultado ou não. Porque se você chega lá, tô com um problema no pé, mas eu fiz o teste lá, falou, olha, não tá aparentando ser, não vamos dar sequência? Não vamos dar sequência. A não ser que a própria pessoa fale, não, quero tentar. Falei, beleza, não tem problema, é um tratamento seguro, mal não vai fazer,
pior que pode acontecer, não melhorar do problema no pé. Mas com certeza vai ficar melhor a saúde da coluna dela, vai melhorar muitas outras coisas. Mas eu sou bem direto com o meu paciente. Muitas vezes a pessoa diz, você trata disso, você trata daquilo? Dependendo do caso eu trato, dependendo de como tá eu não trato. Não dá, né? Por isso que eu preciso que a pessoa venha, eu conheça ela, entenda o caso dela, avalie, faça os testes, faça os testes, faça o atendimento e vê. Eu já tive paciente que eu achei que tinha um problema na sola do pé, principalmente que ele era, se eu não me engano, ele era entregador do Mercado Livre, essas coisas assim. Geralmente quando ele pegava caixa, dava um formigamento no pé. Nem precisou fazer o tratamento inteiro, porque ele sumiu na metade do tratamento e já estava melhor, foi embora. Só que ele era de longe, né? Ele era de Taquaritinga, eu acho, alguma coisa assim. Então ele aproveitou que se deu alta. De longe só tá com você. Pô, tem gente do estado inteiro, do Brasil inteiro já. Que legal. Parabéns. A Elizabeth é uma linda, ela tem alguns obstáculos que ela tem que transpor na vida, ela transpõe com muita graça e com muita... Ela é guerreira. Show. E ela tá dizendo aqui, ó, acho que é veeira, acho que é idade. Problema de DNA, né? Grande abraço, viu, Betinha? Tem mais aqui? Tá sem acento, então creio que seja Josi Mazotti. José. Ou José. José Mazotti, então é meu pai. Então é seu pai. Um abraço, tá dizendo, orgulho. estamos Um abraço, aqui. pai, beijo. Que orgulho ver o filhão aqui, né, seu José? Um médico, um doutor aqui, ó, um especialista da área respondendo perguntas da galera aqui, né, seu José? Um grande abraço aí, viu? Também te amamos, Beth, eu também amo você. Idem. Existe algo, Tiago, que você gostaria que as pessoas soubessem para prevenir os problemas de coluna? Que alguma coisa que você possa falar, olha, façam isso, façam aquilo enquanto é tempo e tal. Eu vou dar uma dica que eu dou para todo pai de criança, adolescente, melhor dizendo. Trate na adolescência os problemas posturais, principalmente escoliose. Na adolescência. Escoliose? Escoliose, quando você olha uma pessoa de costas, quando a pessoa tira a camiseta de costas, porque tem uns que são mais difíceis de ver. A coluna da pessoa parece um C ou um S. Não absurdamente um C, mas você vê que ela não é reta, ela é toda encurvada. Por que eu falo isso? Estatística do meu consultório, da minha clínica. 100% dos pacientes que aparecem com hernia de disco têm escoliose. Caraca. 100% dos pacientes. Por isso que eu falo que o problema não é o que a pessoa faz, é o que já existe no corpo dela, ela não sabe. Porque pensa bem, se você olha uma coluna de costas e ela tem que ser reta, e ela está funcionando torta, está em formato diferente, um S, um C, ela está sobrecarregada. É igual se você pegar as 4 paredes da sala aqui, se elas estiverem tortas com o peso do telhado, elas vão cair muito antes do tempo programado. Era para cair daqui 50 anos, vai cair daqui 5, 6. A coluna não é diferente. Se ela tem que funcionar reta e ela está funcionando fora do eixo, ela fica sobrecarregada. E elas são nas sobrecargas que aparecem os problemas. Hernia de disco, protusão, bico de papagaio, desgaste prematuro, artrite, artrose, e por aí vai. É isso que eu quero que as pessoas entendam. Muitas vezes o problema não é o que faz, é o que já existe. E se você tem filho, adolescente, vai tratar. Falando em adolescente, e a tal da dor do crescimento? Precisa parar de crescer para parar de doer. Quando você leva... Não, isso é normal, isso é comum. Isso é comum. Muitos não vão ter, alguns vão ter, isso daí é inevitável. Eu me lembro, voltando um pouquinho na coluna, eu me lembro que uma vez eu estava assistindo uma palestra, e o palestrante era também da área da coluna, aí, e ele fez, sabe o que? Ele pediu para alguém da plateia ir até lá, foi um homem lá, ele fez a pessoa se curvar, ele pediu licença pro cara, tirou a camiseta do cara assim, e pegou um pincel, um canetão, e meio que pintou o osso da coluna. E depois colocou ele ereto. Tava todo torto. E aí ele mostrou pra gente, aí ficou nítido. Isso é escoliose. Caraca, foi muito ilustrativo. E dependendo do nível de escoliose, quando a pessoa encurva para baixo, você tira a camisa, a pessoa inclina o corpo para baixo, você vai ver o que a gente chama de gibosidade. Na altura do tórax, ou às vezes até da lombar, mas geralmente do tórax, uma é mais elevada do que a outra. Porque quando você tem escoliose, além de ela fazer as curvaturas, a vértebra ela também rotaciona. Então isso faz com que
você fique com um lado mais alto do que o outro. Tiago, vai, tem uma pergunta aí. É porque é sobre o que ele está falando, ó. Fale, Mone. Então, qual é o tratamento para a escoliose? Olha, o melhor tratamento que eu conheço, eu não faço, eu indico para uma colega minha fazer, é o RPG. Que é a sigla de Reeducação Postural Global. Esse é um tratamento longo, não é um tratamento de curto prazo, é um tratamento que a pessoa precisa ir pelo menos uma vez por semana e dura meses. Por quê? Porque é um tratamento que faz um alongamento específico dos grupos musculares. Só que não é igual você vai, por exemplo, fazer um exercício, alonga a parte de trás da coxa só, depois você alonga outra coxa, não. O RPG ele vai te alongar da nuca até a sola dos pés ao mesmo tempo, né? Só que é um tratamento um pouquinho demorado, né? Então, assim, eu não gosto de fazer porque eu gosto dos resultados, mas ele é um pouquinho mais lento para apresentar esses resultados, diferentemente do meu trabalho. O que eu faço... Só que ele é de prevenção também, ou de correção? Os dois, serve para os dois. Serve para os dois. Quem faz por prevenção, às vezes sofre, mas gosta também, porque depois que você faz uma aula de alongamento, por exemplo, você sai muito mais relaxado. Como é alongamento... Mas o que eu falo é que assim, o que eu trato é as causas que levam as pessoas a terem escoliose. E as causas começam na boca. Escoliose, né? A Flor Dias, boa noite, Flor. Lá de Birá. Tá dizendo que ela tem desde criança. Mas é nessa fase, é ali 12, 13, 14, 15 anos. Senhora. Quando você tá no estirão, quando você começa a crescer, quando tem um desequilíbrio, que é o que eu trato, um desequilíbrio da postura da mandíbula, isso acaba gerando um desequilíbrio de toda a parte da cabeça. E o corpo tentando compensar, entorta aqui o pescoço. E aí que vira o efeito em cascata. E aí você está crescendo, é igual uma planta que está em busca da luz. Ela vai no sol, vai se entortando. A diferença é que a gente não está em busca da luz. O corpo está em busca de equilíbrio para evitar de cair. Toda vez que a gente está sentado, como estamos agora, ou se a gente estiver de pé, a gente está contraindo músculos para contrair. Se tem alguma coisa gerando desequilíbrio, a gente começa a te empurrar para o lado, você começa a fazer mais força de um lado do corpo do que do outro para evitar essa queda. Só que se isso é constante, você gera uma adaptação. É aí que aparece a escoliose. Além da compensação. Isso. É aí que gera. E aí, se está trabalhando torto, gera lesão curto, médio ou longo prazo. Eu já atendi paciente de 21 anos com uma baita escoliose, caso cirúrgico. Uma menina de 13 anos, ano passado, também, com início de uma hernia de disco. Só que ela cresceu muito rápido. Em 6 meses. Meu Deus. Toma uma aguinha aí, Tiago, que eu vou pedir para a Érica falar com o público aqui. Enquanto isso, Fá Limone, escreve para a gente de onde você está falando, Fá. Grande abraço. Vamos lá, pessoal. Amanhã, a partir das 20 horas, nós vamos iniciar uma mentoria 100% online. Serão 13 semanas. Então, nós temos ainda 3 vagas. Caso vocês queiram mais informações, é só me chamar aqui pelo Face. Se você está nos vendo pelo Face, se você não está assim, né? Tem nosso WhatsApp aí, o 14996787242. Pode me chamar. É uma mentoria 100% online em grupo com o Hélio. Começa amanhã e serão 13 semanas com tarefas. Não posso dar muito spoiler, gente, mas vai ser incrível mesmo. Mentoria onde eu vou trabalhar 7 áreas da vida da pessoa. Olha lá, já está dando mais spoiler. Área intelectual, área social, área familiar, vou falar também área profissional, área financeira e área espiritual. E eu posso contar também, quem entra na mentoria, os bônus que vão ganhar? Conta. Então vamos lá, você entrando na mentoria amanhã, você recebe então de bônus aí 3 e-books maravilhosos e também recebe um curso de vendas gravado que você pode assistir quantas vezes você quiser, vendas com PNL e hipnose, e o curso Prosperidade, que também está gravado e também você pode ver quantas vezes você quiser. Olha só quantos bônus. Então, se você tiver dúvida, depois é só me chamar. Bom trabalho, doutor. Vamos lá. Cecília Gomes, um grande abraço. Cecília Gomes Freire, tá falando da onde? Mostra aqui pra gente. A Falimone falou que tá falando de... 2 córregos. Poxa vida. Grande abraço, Fá. Boa noite, a Cecília Gomes. Cheguei mal de dor no consultório e hoje foi a 3ª vez que fui e estou ótimo. Sinto as dores fortes, não sinto mais as dores fortes, graças a Deus e graças ao doutor Tiago.
A Cecília, um abraço, Cecília. Ela veio hoje foi o terceiro atendimento dela desde quando ela iniciou. Aqui, ó. Tá vendo? Foi testemunhal a coisa aqui, né? Você viu? O dela é um exemplo muito bacana, se ela me permitir, mas ela não estava nem conseguindo trabalhar quase mais. Hoje já começou a projetar que ela volte a trabalhar mais do que o pouco que ela está trabalhando. Qualidade de vida, né? Sabia que eu não ligo muito para essa história de qualidade de vida? Não. Todo mundo fala que quer, mas ninguém quer fazer para ficar nada, para ficar bom. Esquenta não, que é toda área. Treinamento é assim também. Mas sabe que eu precisa, falo que, mas assim, não vai. Eu falo assim, ó, isso é de verdade. Muita gente chega no meu consultório, senta na minha mesa e fala, preciso ter qualidade de vida. Nunca fez nada para ter qualidade de vida. Chega naquele momento que quer mudar, não. Fala, vamos fazer algo para de fato mudar esse pensamento? Não vamos pensar em qualidade de vida. Vamos falar assim, quanto você está deixando, quanto dinheiro você está perdendo gastando com remédio? O que você está deixando de fazer? Porque muita gente está deixando de trabalhar. Quanto você está deixando de trabalhar? Ninguém me faz conta, eu não peço. Fala assim, quanto você está deixando de ganhar se você não está trabalhando? Estou deixando muito. Então, o que te impede de investir? Não pense em qualidade de vida, pense em ficar bem para poder ganhar mais. O Wilson está perguntando aqui, o César, lá de Bauru, seu colega, nosso irmão. Está perguntando assim, ó, olha só como que ele é. Qual a importância de uma boa cadeira? Fundamental, né? Falo, uma boa cadeira é igual um bom tênis, um bom calçado. Se você comprar uma coisa porcaria, com certeza vai te trazer consequências. No início, quando é novinho, beleza. Mas... sabe quem tem uma boa cadeira para vender? O César? O César. Débora Nicolai, grande abraço, Débora. Tudo bem por aí? Boa noite. Fico o dia todo sentada e muito dor no cóccix. O que pode fazer para melhorar? Levanta. Levanta, porque a dor no cóccix é de ficar sentada, significa que ela está passando muito tempo sentada mesmo. E aí ela só que aí ela precisa ver se isso se tornou um problema crônico, que é um problema que precisa de tratamento, ou se é simplesmente ela começar a fazer mais pausas e levantar muito mais vezes do que ela deve estar levantando. Isso é recorrente ou só quando você fica muito tempo? Escreve aqui pra gente, Débora. É recorrente, independente do tempo que você fica, né? Sim, ou é recorrente só temporariamente? Escreve aqui pra gente. E outra coisa importante falar assim, mas vamos supor que o problema da Débora é um problema que já se tornou crônico. Já virou um problema, não é mais só ficar sentado, precisa de tratar. Aí ela vai fazer o tratamento que é mais adequado, dependendo do que é o caso da Débora. Se ela continuar fazendo as mesmas coisas que levou ela até a dor, não vale a pena tratar. Tá perdendo tempo, rasgando dinheiro, tá fazendo à toa. Eu falo, não adianta fazer tratamento se não mudar hábitos. É o que a gente trabalha, mudança comportamental. Né? Exatamente. Mudança comportamental, né? Às vezes nem é muito. Pois é. O remédio, ele ajuda muito, mas tem remédio que o próprio nome fala, é remédio, remedia. Exato. Né? E tem contraindicação, então nada contra médico, temos amigos médicos né? E eles são necessários. Eles são necessários, a medicina é secular e vai salvar muita vida como salva. Agora, quanto mais você evitar a medicação através de mudança de hábito, não estou fazendo aqui nenhuma guerra contra a medicina, né? Não, até porque todo médico diz que a gente tem que ter um hábito saudável. Duvido achar um médico vai falar o contrário disso. Tem aqui um monte de gente aqui e eles falam 3 coisas, né? Dormir bem, se alimentar bem e fazer exercício físico. Concordo. Tríade da boa saúde, segundo alguns especialistas. Mas olha, eu vou recomendar para vocês, não sei se vocês já assistiram, mas o pessoal que está assistindo quer ter qualidade de vida. Uma coisa que eu já tinha umas grandes suspeitas e nesse documentário está na Netflix, Como Viver até os 100 Anos. 4 episódios. Maravilhoso. Como viver... De amor, que você gosta de assistir série de amor, vamos assistir essa aí. É um documentário muito legal. Eu sou uma eterna romântica, eu só chamo ele para assistir série romântica. E ele visita o que ele chama de zonas azuis do mundo, né? Ele visitou alguns lugares onde as pessoas são centenárias. Alguns lugares ali do Japão, da Itália, até aqui na América Central. E o que é?
as pessoas têm uma boa alimentação, mas baseado naquilo que elas plantam e colhem, na maioria das vezes, não tem embutido, fast food, nem nada, elas estão sempre se movimentando, dependendo da região, né? Às vezes um bom vinho, né? Na Itália, principalmente, e ter um convívio social. Eles têm que ter um convívio social. O movimento é o exercício, acaba virando exercício, a alimentação que geralmente você planta, você colhe, né? E o movimento social é o que falta também. Cecília está falando que ele é de Bauru, e a Débora falou que a dor dela é sempre. Não é temporária, não é sempre já. Então pode ter sido, pode ter se tornado uma lesão que precisa ver qual lesão que virou para seguir o melhor tratamento e também evitar passar mais tempo sentado. Pode ser uma lesão com espectro ou não? Um pouquinho mais fácil, um pouquinho mais difícil? Tem espectro também? Não, tem. Ou sim ou não? Não, pode ser muita coisa. Né? Pode ser, às vezes, supor que seja o cóccix. Às vezes o cóccix, de tanto passar muito tempo sentado, ele mudou de posição. Tem que ver se essa mudança de posição realmente ela precisa de uma intervenção. Muitas vezes pode ser até uma intervenção cirúrgica, que precisa voltar, amarrar no lugar. E aí, então, são muitas variantes. Vou emendar outra que tem aqui, ó. Por exemplo, eu caí há muitos anos, há 16 anos quase, eu caí e eu trinquei o cóccix. Eu estava grávida. Isso dói. É muito, aliás. Mas eu não podia tomar nenhum remédio porque eu estava grávida. Estava grávida. Então, tomava, assim, remedinho para dor, né? Os que são possíveis naquele período. Desde então, eu percebo que eu não consigo ficar muito tempo sentada. Até às vezes lá no MIP, sexta-feira, eu levanto. Porque se eu fico muito tempo sentada, daqui a pouco ele já lateja que parece que eu estou há horas sentada. E aí eu tenho essa dúvida aqui. Se existe algum tratamento, ou se existe alguma cirurgia, ou se cóccix... É que uma vez eu ouvi falar assim, ó, que isso nunca sara. Que uma vez que você trinca aquilo, ele nunca mais se recompõe. E aí eu fiquei com essa dúvida. Não, se ele trincar, ele se recompõe. O problema é o seguinte, como você às vezes não pôde fazer o tratamento correto, aí gera uma adaptação. Vamos supor que você trincou, ele ainda sai um pouquinho do lugar. Só de já sair um pouquinho do lugar, já tá fora da fisiologia normal, né? Aí ele vai lá e cicatriza daquele jeito, vira uma consequência, às vezes, pro resto da vida. Calcificação errada, né? Nesse caso, pode até ser a calcificação errada, mas principalmente ele muda de posição. E aí ele se adapta. Meses, querendo ou não, ele ficou 3 meses ali sem... E é o tempo de cura dele, às vezes 3 meses. Só que ele se curou torto. A mesma coisa você quebrar o braço aqui, e aí você engessar ele torto. Ele vai ficar torto o resto da vida. A Flor está dizendo assim, ó, Flor Dias, minha filha fez cirurgia. Diz pra gente do que ela fez cirurgia, viu, Flor? Pode ser que seja da coluna, mas escreve aqui pra gente, vai. Vamos lá. Existe algum colchão, sim, que você, sei lá... Recomende. Que você recomende que seja bom pra coluna, enfim, que... Olha, eu fiz um vídeo no meu canal do YouTube, é um canal que eu movimento pouco, chama Vida de Coluna, tá lá. Vida de Coluna. Pessoal, vamos ver o canal. Vida de Coluna. E é um vídeo muito polêmico. Porque nesse vídeo é um vídeo antigo, já tem alguns anos que eu gravei nele, e tem gente que entende, tem gente que não entende, e quem não entende vira hater, né? Eu nem respondo, nem ligo. Mas o que eu falo lá, assim, é que o colchão, tem muitos colchões que são bons, mas nem todo colchão que é bom, muitas vezes ele é bom para você. Muito pessoal, então. Exato. Colchão é igual travesseiro. Você gosta de travesseiro duro, você gosta de travesseiro macio. Então você gosta de um colchão mais macio, você gosta de um colchão mais duro. Então eu falo assim, colchão é uma coisa que você tem que ir lá na loja deitar e experimentar. Entendi. Então não tem nada específico que seja bom para a coluna. Tem alguns que são terapêuticos e tudo mais, mas vamos lá, por exemplo, tem aqueles colchões que são bem duros, quase igual essa mesa. Tem gente que gosta. Se eu deitar nesses colchão duro assim, eu não consigo nem dormir. Mas preferência, isso aí é preferência. Preferência. O que não pode também é colchão muito macio. Muito mole, né? Não, porque aí você fica afunda com o peso do corpo, né? Rapidinho. O que eu já vi muitos e muitos e muitos anos atrás, uma publicação, mas é um estudo feito lá nos Estados Unidos,
se eu não me engano, acho que era 80%, 85% da população se adaptava melhor aos colchões de mola. Ou seja, o colchão de escova era para bem pouca taxa da população, que seria o ideal. Então, assim, colchão bom é aqueles colchões, né, maior de mola, ou com aquelas, hoje tem as espumas mais tecnológicas, né, tudo mais. Mas, assim, é algo que eu falo que, assim, ó, colchão, óculos de sol, óculos de grau, calçado, invista em produto bom. Não compra crepe, ainda mais porque até nas propagandas eles falam, 1/3 da sua vida a gente está no colchão. Então, colchão. Nelson Almeida de Dois Córregos, grande amigo. Ô Nelson, entra lá no meu Instagram, você vai ver que eu postei uma foto esses dias, cara, com seu irmão, com seu primo, Avelino, e eles tinham no máximo 6 anos de idade ali, viu? Estão todos velhinhos, estão todos novinhos. Foi ontem. Entra lá no meu Instagram, Nelson, um grande abraço, viu? Prazer falar com você. Ana Maria Paulucci, também de Dois Córregos, está perguntando assim, ó. Boa noite, Hélio, boa noite, Érico, boa noite, doutor. Eu queria saber do doutor se eu tenho bico de papagaio e muita dormência nas pernas e nos pés. Bico de papagaio. Grande abraço, Ana. Ana, você bem direto. Bico de papagaio não causa dor nas costas. A não ser que seja algo extremamente absurdo, fora do padrão, bico de papagaio. E por que eu falo isso? Porque quem vai no meu consultório, vai lá, faz o tratamento melhor, o bico de papagaio ainda está lá. Eu não tiro o bico de papagaio, eu não sou cirurgião, não abro ninguém, não faço nada. Então como é que pode ser o bico de papagaio o problema? Então muitas vezes o bico de papagaio ele mostra para mim que aquela coluna já está sofrendo há muito tempo. Se você vê e existe tratamento para bico de papagaio, por exemplo, que é a pergunta a segunda que como o bico de papagaio não é a causa da dor, eu não trato ele, até porque não tem tratamento de verdade. Porque o meu ponto de vista é, se a sua coluna não está trabalhando certo, ela trabalha sobrecarregada. O bico de papagaio é um reflexo dessa sobrecarga. Se você começa a trabalhar a tua coluna para ela resolver esses problemas de sobrecarga e tentar ficar o mais equilibrado possível, pode ser que de maneira natural o seu corpo começa a reabsorver um pouco desses bicos de papagaio, mas 100% não. Mas não tem que ser uma preocupação o que ele causa, mas sim por que ele existe. Se ele existe é porque a coluna está trabalhando errado. Uma paciente que eu atendi hoje, estou preocupado com o bico de papagaio, mas está com dor há um mês e meio e tem uma hérnia. Eu falei assim, olha, você tem hérnia há um mês e meio de dor, mas essa hérnia, ou esses desgastes de papagaio estão aí há anos. Isso não vem da noite para o dia. Coluna, muitas vezes, é igual dente. Você conhece pessoa que foi no dente, não tinha dor nenhuma, chegou no dentista, tinha um buraco enorme, tinha que fazer um canal, extrair o dente. Coluna é igualzinho. Às vezes não dá o sintoma. Não, na maioria das vezes ela não dá sintoma. O problema ele é silencioso, mas quando aparece, o que eu quero dizer é o seguinte, quando aparece, já está no grau, já está ruim já. Né? Então, Edmilson Almeida também de Dois Córregos, um grande abraço, monstrinho, um grande abraço. Família Almeida em peso, um irmão, agora outro irmão. Boa noite, abraço para você também. Bernardina. Cerejinha, um grande abraço, viu? Grande abraço para você aí. Eu quero uma pergunta que eu vou te colocar aqui numa situação, eu penso que é um momento agradável. Um paciente ou uma história que você tenha vivido, que você falou assim, cara, mandei bem, mudei a vida dessa pessoa através do meu trabalho. Eu sei que foram vários, né? Vários, sim, não. Mas aquela que te marcou, tem não? Tem vários, cara, tem vários. Eu posso citar assim, eu não lembro a pessoa, mas eu lembro de situação muitos anos atrás, pessoas diferentes, um homem, uma mulher, já salvei casamento. Caraca. Casamento. Porque imagina o seguinte, vocês estão casados, 2, 3, 4 anos, tem filho pequeno. Você está morrendo de dor. Você tem problema de como você não está conseguindo tratar. Aí você vai lá, você trabalhou, tomou esporro o dia inteiro, teve problema, chega em casa, os filhos querendo brincar, a mulher pedindo para arrumar isso. Quem tem dor tem pavio curto. Quem tem dor tem pavio curto. Aí chega em casa, aí isso começa a gerar atrito entre o casal. E aí briga, mas a pessoa não sabe que é por causa da dor. Foi quando fez o tratamento, melhorou, chegou em casa, falou assim, depois no final do tratamento, cara, melhorou minha vida. Olha só. Você salvou meu casamento, porque estavam querendo separar, mas não sabia que era por conta disso. Porque quem tem dor não aguenta, às vezes, um pedido, vai lavar uma louça, mas a pessoa não está conseguindo ficar de pé.
Só que tá tanto tempo que a pessoa que tá ali com ela, às vezes já nem percebe mais que ela tem dor, porque já virou rotina. Então isso já aconteceu umas 2 vezes, eu já tive essa resposta. Pode ter acontecido mais vezes. Cecília Gomes está dizendo assim, ó, o doutor falou que não faz milagre, mas para ela fez, tá bom? A Débora Nicolai está perguntando sobre o esposo. Eu conheço o esposo também, um grande amigo, Lau, e ele tem um hábito, talvez, de estralar o pescoço. Ele está perguntando aqui, ó, estralar o pescoço o tempo todo, pode causar algum dano? Pode. Ele tem Vira até tique nervoso. Nossa, isso daí, vou gravar né? isso pro meu filho assistir o tempo todo assim. Eu lembro, agora vocês falaram, eu lembro muitos anos atrás de um menino. Escuta aí, Lau. 12, Escuta 13 aí que eu quero anos. seu bem, viu? Ele começou a fazer isso e desenvolveu um tique nervoso. Ficava o pescoço pulando assim. Aí nós tratamos ele, assim, ele nem tinha dor, mas ficava estalando e tudo mais. Só que nesse caso, quando você desenvolve o tique nervoso, você tem que tratar o problema, que é o que desenvolve a primeira vontade de estalar, acabar com essa vontade, só que depois tem que ficar fazendo uma manutenção constante para o tique diminuindo cada vez mais, porque o tique ele só vai sumir quando você não tiver vontade. Mas mesmo no início, quando você está melhor, você acaba fazendo por reflexo. Virou um hábito. Então você tem que desfazer esse hábito, só que devagarinho. Então como que desfaz? Mantendo sempre saudável. Então nesse caso, às vezes, dependendo dele, pode gerar desgaste, porque eu falo que assim, se eu pegar e estalar meu dedo, aqui agora, ele não estala de novo, mas se eu fizer isso todo dia, várias vezes por dia, isso gera um desgaste acelerado das articulações. Eu adoro estralar os dedos. Você vai ver, às vezes pode ser que daqui a poucos anos, nossa, me ajuda a dar uma artrose. Por quê? Você está forçando a articulação. O pescoço é a mesma coisa. Tá escutando, Lau? Olha lá, hein? Ai. Só que, desculpa interromper, eu falo que assim, se a pessoa tem vontade de ficar estalando a coluna ou o pescoço, já é um sinal da coluna pedindo socorro. E é um sinal de que ela já não está mais conseguindo se reorganizar sozinha, se ajudar. Ou você se instala, às vezes dá um alívio. Beleza, mas um alívio, muitas vezes 5, 10% daquilo que ela de fato precisa para resolver. E muitas vezes não faz diferença nenhuma, mas ele faz por tique. Sim. Vira mania, vira hábito. Vira mania, né? Que é o tal do transtorno obsessivo compulsivo. Né? Pode ser também. Que a gente trata com PNL hipnose. Isso aí. Atriz e produtora Leila, um grande abraço sempre com a gente. Estava gravando esses dias lá em Sorocaba. Em Sorocaba, estava lá, depois ela foi para a Rede TV. Tá metidona. Atriz Beijo, e produtora, Leila. um grande abraço, viu? É isso aí. O WhatsApp que está na tela é o da clínica do Dr. Thiago Mazzotti. Então, se vocês quiserem, enfim, agendar suas consultas, é o 14910055906. Repita. 14910055906. Olha, eu não tenho por que falar outra coisa senão é verdade. Eu fui lá sem andar. Eu fui lá e eu travado. dirigindo devagarinho, porque cada valeta era um... Fui lá travado. E eu vim de lá andando, sem dor. Glória a Deus. Tá? Que eu bom. vim lá andando sem dor. Que bom que eu pude ajudar. Tá? Não tô aqui fazendo média, eu não preciso disso. Sim, foi ótimo. É um amigo que está na minha frente, mas eu jamais faria média, por causa eu jamais faria algo, ainda mais com os nossos telespectadores aí. Então, eu fui lá travado e voltei andando. Mais alguma aí, dona? Pra gente finalizando aí, que olha, já passou a hora. São 8:50, já acredita como que vou? Mas vamos fazer mais um. É o mesmo preço. Fazer mais um é o mesmo preço, não é? Existem alguns avanços ou tratamentos inovadores na área da coluna? Que de repente você gostaria de falar alguma coisa que saiu agora? Ou alguma coisa assim que você usa de diferente? Do tempo de formado até agora, as ferramentas são diferentes que essa tecnologia aí? Tem, assim, da minha área, quando se fala na parte da física e tudo mais, é muito mais lenta as inovações. Como a gente faz terapias fora do corpo, a gente não abre ou não usa medicação, né? É mais lenta, mas está surgindo uma terapia de injetáveis. É como se fosse aplicar direto nas articulações.
Eu não conheço a fundo essa terapia, mas particularmente é quase como se tomar remédio. Só que ao invés de você tomar, você aplica o remédio no local. Só que aí entra a questão, que nem eu costumo dizer, o meu trabalho é para tirar o paciente da medicação e evitar a cirurgia. Se nesse caso eu vou aplicar a medicação, é a mesma coisa que tomar remédio. Então, no final das contas, dependendo do problema da pessoa, não é a medicação. A medicação serve para aliviar sintoma. Ela não trata, falando de problemas ortopédicos, tá, gente? Não entendam mal, problemas ortopédicos. Muitas vezes ela não trata, ela alivia sintoma. O que vai tratar é você tratar a causa, ou se a causa já foi extirpada, tratar a consequência. Perfeito. Tem um vídeo no seu Instagram, não, eu vi pelo Instagram, onde você fala sobre a placa. Placa. Então, se você puder falar um pouquinho para o pessoal o que é a placa, como ela é usada. Legal. A Cecília, né, que mandou a mensagem, está usando a placa. Essa placa tem a ver o seguinte, uma da linha de trabalho que eu tenho é, como eu falei, o problema começa na boca, mas não é a comida, é o posicionamento da mandíbula. Se essa mandíbula está posicionada, mesmo que milimetricamente fora do lugar, pouquinho, meio milímetro, muitas vezes é o suficiente para isso causar um mau posicionamento dessa mandíbula que reflete na primeira vértebra, o primeiro ossinho do pescoço, como consequência, isso gera um efeito em cascata. Isso porque também muda o posicionamento da visão. A nossa visão, nós somos acostumados a sempre ter uma linha do horizonte. Se a visão ela muda um pouquinho, o corpo tende a querer buscar esse equilíbrio. É nesse equilíbrio que você se entorta. E aí, que nem eu falei. Faz a compensação. Faz a compensação. E esse meio milímetro, às vezes, ou 1 milímetro, causa um estrago enorme no corpo. Eu já atendi, só fazendo esse trabalho na região da boca, tirando dor de joelho de paciente, tirando dor da coluna. É como se fosse um aparelho que a pessoa usa na boca mesmo, para dormir, uma placa. É similar, tá? É uma placa que cada um tem um. Cada um tem a sua, né? Não dá para, né? Cada um tem um dente. De acordo com os moldes do dente, exatamente. Gente, só reforçar, gente. A gente apoia no dente, mas o dente não é a causa. A gente não mexe com o dente. É dentista quem faz isso para mim, não sou eu. Eu só detecto o problema, o dentista, né? Só tem dois dentistas lá em Bauru que faz a placa. A gente faz os testes físicos para ver se a placa ficou ideal. Né? E aí o paciente está usando. A placa é transparente, ela tem até uma função estética de não aparecer mesmo. E ela, o que eu falo assim, ela trata a raiz do problema. Se ela trata a raiz do problema, depois eu só trato a causa. O problema em si, melhor dizendo. E aí todo o trabalho que eu tenho hoje, que já dava um bom resultado há anos atrás, hoje dá resultado mais rápido e principalmente mais duradouro. E aí ela usa essa placa o dia todo ou só para dormir? Geralmente durante o dia. Porque como eu expliquei no início, é quando nós estamos sentados ou de pé que tem os desequilíbrios. É verdade. É aí que ela precisa agir. Dá para ter o mesmo efeito dormindo? Dá. Só que às vezes por estar deitado, leva às vezes 3 ou 4 vezes mais tempo para ter esse efeito. Mas só reforçando, tem muita gente que às vezes conhece a ferramenta através dos meus canais e vê e pergunta, quero só fazer a placa. Não dá simplesmente fazer a placa e sair usando. Ela não é assim, vou usar e vai resolver o problema. Se fosse, seria fácil. Ela precisa do fazer o acompanhamento completo. Ela corrige uma coisa, algo que eu não consigo acessar colocando minha mão, ou que dá um baita trabalho, demorei meses. Não, ela corrige isso. Eu vou lá e corrijo o que ela não corrige. Pessoal, que aula, hein? Nos siga no Instagram, por favor. Vamos colocar mais pessoas nessa conversa de segunda-feira. Toda segunda-feira tem o Neurocast. Me ajuda aí. Inscreva-se no canal. Dê o seu like, por favor. Nos ajuda a propagar essas mensagens de segunda-feira para mais pessoas. As suas mensagens e agradecimentos finais, patroa. Thiago, obrigada. Tenho certeza que essa não vai ser a última vez, porque é um assunto que exige muitas perguntas, as pessoas têm muitas dúvidas. Então, seja sempre muito bem-vindo. Obrigada por ter saído lá de Bauru. Aliás, obrigada, porque desde o momento em que a gente fez o convite, você falou, vou mexer aqui na agenda e vou. Então, assim, obrigada mesmo. Deu certo, que bom. Né? Então, obrigada mesmo. Eu que agradeço, estou bem legal, estou super feliz de ter vindo até aqui e poder responder essas perguntas é muito legal. Alguma pergunta que nós não fizemos, você acha que você gostaria de falar? Várias, mas deixa para a próxima. Deixa eu gostar de quero mais.
canal, seu Instagram. Tá, o canal, para quem está no YouTube e quiser ver, chama Vida de Coluna, tá? É um canal que não é muito ativo, né? Mas ele tá lá, tem algumas dicas, às vezes, de exercícios e tudo mais. Quem quiser me procurar no Facebook, tem gente que acha que não, mas o Facebook ainda é uma ferramenta, muita gente me procura, lá no facebook.com/fisiocoluna, tá bom? Vai me achar, ou me procura pelo nome lá, Thiago, sem H, e Mazzotti, é M-A-S-O-T-T-I. No Instagram também, Thiago Mazzotti, _físio. Muito obrigado, Thiago. Doutor, uma honra tê-lo aqui com essa enciclopédia de sabedoria aí com relação à sua área. Muito obrigado. Tenho certeza que os ouvintes, os telespectadores, quem estava assistindo a nossa live, a nossa transmissão aí, está muito contente, saiu com muita riqueza de informações. Muito obrigado. Fico feliz por ajudar. E obrigado a você também, que nos ouviu até então, e esperamos vocês na próxima segunda-feira com mais um Neurocast. Valeu? Um grande abraço, até mais. Obrigada, beijo. Tchau. Obrigado, Jonathan, mais uma vez. Viu? Valeu, até mais. Você costumava sonhar com coisas grandiosas? Quando crescesse, seria astronauta, bailarina ou artista, uma pessoa feliz. Mas o tempo passou e fizeram você acreditar que isso não é possível. Te ensinaram que a vida é amarga, sem graça. Relacionamentos machucam. Dinheiro não dá em árvore. E sua saúde física ficou de lado. Seja lá o que instalar em sua mente, hoje você colhe os resultados disso. Como está a sua vida? Resultados diferentes exigem atitudes diferentes. Comece mudando as crenças que você tem e viva uma vida abundante. Você pode ter prosperidade no amor, na saúde e no trabalho. Isso não é um milagre, isso é estudo. Com mais de 22 anos de experiência, mais de 6.000 alunos, o Instituto Olho Redondo te convida para fazer o download de sua nova versão. Um treinamento de 30 horas para encontrar a sua essência, trabalhar as emoções e desenvolver confiança na sua vida. O treinamento acontece no Panorama Parque Hotel, em Igaraçu do Tietê. E além de desfrutar do espaço, você encontrará o seu herói, a sua heroína. Venha fazer o download de sua melhor versão.